As expiações, todavia, são impostas irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito que lhe suaviza a pena, e mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerceada. O reincidente é convidado a multa e prisão domiciliar, conforme o caso. No entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante de leis mais bárbaras, à morte infame. Guardadas as proporções, nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, enquanto que na última hipótese, a expiação rigorosa, porque o amor de Deus vige em todas as suas leis mais justas do que as dos homens. Seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o revel, não o matando, isto é, não o extinguindo. Jamais intentam vingar-se do alucinado. Antes, buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. O encarceramento nas paresias, limitações orgânicas e mentais, as paralisias e as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para o abismo da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. Cada ser vive com a consciência que estrutura, de acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência. Recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciadoras de libertação. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, rancenianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é o exemplo máximo. Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais. Não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller, Steinmetz e muitos outros heróis de ontem como de hoje são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. As expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Transitam ainda na terra portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São os seres que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar.
podem apresentar aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados inferiores mortificantes. A consciência não perdoa, no que se concerne a deixar no esquecimento o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. As origens do sofrimento são sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo, que o incita à escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras que o aturdem na área das aspirações e se condensam em forma de aflições. As emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo, mais do que o de ontem, em razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros. Os impulsos e as lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, escravizando-o aos padrões de convivência vigente, são relevantes como desencadeadores de sofrimento. Também a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras. A ausência da liberdade pelas constrições de toda a ordem igualmente proporciona sofrimento. Esses fenômenos psicológicos no campo do comportamento propiciam emoções afligentes, tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio, a frustração, porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir. O homem extrapola as aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra amargura. Aqui ele ainda vai prosseguir, ela ainda prossegue um pouco. A gente pode, esse capítulo é mais longo, a gente já pode conversar um pouco, né? Muitas coisas já foram tratadas aqui. Qualquer coisa a gente continua. O que vocês acham? Acho que pode ser. Eu vou fazer então só uma reflexão. Nós está trabalhando aqui com a questão do sofrimento, né, das causas, tanto de outras vidas, e ela começou também a trabalhar com as causas atuais. E nesse ponto a gente já trabalhou bastante nessa questão da reconstrução. E aí ela cita ali a Ellen Keller. Ellen Keller, vale muito a pena conhecer a história dela. Eu conheço só por um filme ali, Ellen Keller. Ela foi uma pessoa, assim, que é um verdadeiro exemplo de inspiração, porque ela veio cega, surda e muda. E em uma época que praticamente essas pessoas, elas tinham uma vida completamente vegetativa. E mesmo assim, ela consegue criar uma forma de comunicação, ela estuda, se eu não me engano, ela até se forma. Então, assim, uma mulher fora de série. É aquelas histórias que você fala assim, nossa, será que isso existiu mesmo? Então, mostra essa característica de você sempre se reinventar, sabe? Dada uma situação, a pessoa ali, ela consegue
se reinventar e se expressar. Então, mostrando que Deus sempre tem um determinado caminho para seguir, né? Então, nessas reflexões sobre a questão do sofrimento, das dores, dessas reabilitações, são pessoas que nos dão um bom exemplo. Um outro que eu queria colocar aqui era o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele teve, né, uma doença degenerativa onde toda a musculatura ficou danificada, né? Ainda teve uma época que ele escrevia com 3 dedos e depois isso também ficou ficou fechado, né? Ele não conseguia mais mexer. Aí ele se comunicava por um sistema que criaram no olho, onde ele ficava olhando a letra e com isso ele se comunicava. E mesmo assim ele escreveu livros e realizou muitos trabalhos. E aí teve uma vez um inglês que ele entrou na justiça pelo direito de tirar a própria vida. Aí ele chegou e falou assim para essa pessoa, ele falou assim, olha, é um erro tirar a vida, porque é sempre possível ser um triunfador. Então, isso né, são pessoas que nos dão um grande exemplo mesmo de aproveitar essa reencarnação, trabalhando o máximo possível nessa nossa melhoria, nessa expressão benéfica cada vez mais. Pode ir, DJ. O que acontece? Na primeira parte, nós lemos sobre provação, foi na semana passada. E agora, expiações, né? E ela fala que as expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Isso tudo que o Ismael acabou de falar aí são expiações. Acabou, tá assim e assado. Não tem como mudar, pode ser atenuada. Mas também existe uma coisa que eu não conhecia, que ela fala aqui. Transito, logo abaixo, transitam ainda na Terra portadores de expiações que não traduzem aparências exteriores. Olha só que coisa interessante. Que, pelo menos no meu caso, as expiações, eu só pensava em expiações externas, entende? Paralisia, surdez, cegueira e tudo mais. Mas ela fala aqui que também existem as expiações interiores, que não trazem aparência exterior, são os seres que extortoram em conflitos cruéis, insanáveis e insatisfeitos. Muitos que levam ao suicídio, depressão profunda. Olha só que coisa interessante. Isso também é uma expiação, as lutas íntimas. É só isso que eu queria falar. E aqui eu me lembrei de algo quando ela fala do senso de humor. Eu achei muito interessante que ontem eu estava vendo no YouTube uma fala do Humberto Eco, né, aquele escritor do Nome da Rosa. E ele falava que, para ele, assim, o que é mais importante era o humor. E é interessante porque eu tinha ficado pensando bastante sobre isso. E ela traz aqui, né, como um dos conflitos, né, dessas causas atuais que ela surge aqui, ela fala das causas atuais, a perda do senso de humor, que torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras. E é interessante, né, porque ela traz aqui dentro, por exemplo, dos fenômenos psicológicos, ela vai trazendo da perda da liberdade, a perda da individualidade, ela traz a perda do senso de humor. E isso foi interessante, porque ontem eu tinha ouvido sobre isso, que é essa possibilidade, né, da gente rir de si mesmo, de rir não do outro, mas de rir como uma forma de superação, porque às vezes a gente associa, né, o senso de humor, às vezes, a uma forma mais degradante e até que fere o outro. E aqui ela traz como uma das questões, né, que causam sofrimentos atuais. Então, algo que me chamou bastante atenção, lembrei do Humberto Eco.
E dando prosseguimento, que você falou uma coisa que eu não tinha visto, sabia? E ela fala que legal, quais as consequências desse mau humor? Olha só, o desejo, aflige tais como o desejo, você que ambiciona uma coisa e não consegue alcançar, então gera um mal-estar, desavenço, uma série de consequências, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Quer dizer, esses são os ingredientes, se a gente for sempre olhar para o mau humor. Você está de ódio, você também está com mau humor. A frustração te leva ao mau humor. O ofuscamento também te leva ao mau humor. É muito interessante, é só isso que eu queria falar. A sensação que eu tive lendo, ouvindo, né, essa parte aí do livro, é de que estamos todos dentro de um mundo de provações e expiações muito forte, porque às vezes parece que está todo mundo vivendo, né? Parece que está tudo isso muito latente, né? Seja intolerância, seja o mau humor, seja essas coisas psicológicas, você vê crianças, você vê adolescentes, adultos, né? Às vezes nem tanto físico, mas a parte psicológica tão em ebulição. A gente está vendo isso. Eu confesso que quando a Ina terminou, eu fiquei assim, gente, preciso encontrar o meu campo de consciência alerta, preciso abri-lo, porque dá uma sensação de que está tudo em ebulição dentro desse quadro de expiação e provação, e todo mundo vivendo de alguma forma essa agitação, essa dor, né? E aí vira sofrimento e tudo, né? Mas é uma sensação muito forte disso, que eu tive lendo, ouvindo isso, é que estamos todos dentro dessa ebulição. Essa questão que a Diva colocou, nossa, eu concordo também. Essa ebulição, parece que a gente está sempre à flor da pele. E teve um dia desses que eu tive contato com um caso lá no trabalho de uma professora. Uma professora, gente, que ela é extremamente carismática, assim, muito feliz, sempre sorridente. Quando acontece alguma coisa, ou na própria universidade, que precisa movimentar para auxiliar um determinado estudante, uma pessoa que está em necessidade, ela está sempre ali. E sabe aquela pessoa com uma alegria? E aí, um dia desses, eu tive a oportunidade de estar conversando com ela, e ela falou assim, nossa, né, esse ano tem sido um ano muito difícil para mim. E aí ela foi contando, eram situações tão difíceis que ela estava passando, mas situações tão difíceis, eu fiquei assim, tão impressionado, e eu fiquei tão tocado por ela, porque apesar daquelas situações todas, é uma pessoa que por onde passa, ela tá transmitindo esse bom humor, sabe? Essa energia. Então, para mim foi um exemplo também. Um exemplo de estar sempre, aonde estiver semeando mesmo, essa alegria, esse bom humor, uma leveza, sabe? Então, eu pensei, e também na figura do Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele foi uma pessoa assim também, né? Foi uma pessoa muito leve, sorrindo, e agradecia pelo sol, conversava com o vento, com as plantas. A gente realmente sempre percebe ele numa leveza, e as situações iam complicando, né? Naquele livro do Miramês, ele terminou cego, terminou paralítico, ele era levado pelos mas sempre em um estado de êxtase, de profunda alegria. Então,
isso, né, que foi colocado por vocês, pelo Ina, pelo Djaí, pela Diva, eu acho muito bacana mesmo pra gente trabalhar, sabe? E se a gente for pensar, né, também, ela traz essa questão dentro, né, do sofrimento, a perda da individualidade. E se a gente for perceber esses exemplos que foram dados, por exemplo, do Francisco, ele foi viver aquilo que ele entendia como um processo dele. Ele foi em busca, rompendo com os padrões, rompendo com todo aquele entorno dele, né, em busca do caminho dele, que a gente vê perfeitamente que a individualidade não tem relação com o egoísmo, tem relação com a gente viver aquilo que a gente veio para viver. Então é muito interessante porque uma das causas do sofrimento é esse lugar onde a gente se escraviza aos padrões de convivência, né? Que eles trazem sofrimento. Então é um lugar para a gente se perceber o quanto que a gente vive esse processo que é nosso, que a gente vive os nossos talentos, que a gente vive aquilo que a gente acredita como internamente como importante, ou o quanto a gente ainda vive dentro dos padrões sociais que muitas vezes são adoecidos, que são padrões que sequer deveriam ser considerados, né, dentro do que foi conceituado como normose, que é um normal doente, é um normal super questionável dentro do conceito de normalidade, se é que há, né? Pode haver uma padronização. E o quanto que a gente perdeu essa individualidade? O que eu achei interessante também, pegando isso que o que a Vina acabou de falar, perda da individualidade, que ela fala que, como aqui na nossa lei, se a nossa lei é perfeita, se a lei de Deus é mais perfeita. Então, quer dizer que é uma coisa gradativa. Você fez uma prova lá, você fez uma agressão, vai ter uma pena. Então, e quando você torna-se reincidente, isso que ela acaba te falando aqui, ó. O encarceramento nas paresias, imitações orgânicas e mentais, ou seja, o cara que está lá daquele jeito que a gente já conhece. As paralisias, as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente. Acabou. No educandário das provações, mas agravou a própria situação, derrapando para o abismo da rebeldia e da alucinação propositais. Ele caminhou para caminhos propositais, que foram dadas várias oportunidades para ele se regenerar e ele negligenciou. Então, vem aquela prova do encarceramento mesmo, tal como acontece com a nossa sociedade. O cara bateu uma carteira, ele é solto, vai e tal, não sei, a Dilma sabe esses procedimentos, né? E aí depois o cara torna-se reincidente, e depois pega a prisão mesmo, fica preso, tal como tem aqui esse caso, que o carceramento, no caso das expiações de carceramento, essas fases como ela está falando aqui, câncer e outras coisas mais, é o cara que já é reincidente. Então já é a última fase do carceramento dele, é só isso. Só rapidinho aqui, a Wina falando sobre essa questão da individualidade, lembrou uma conversa que eu tive com a minha filha ontem, a gente estava conversando. E aí o Ismael vai saber dizer também. A minha filha, ela começou fazendo faculdade na UNB e agora ela está numa particular fazendo medicina. E uma das coisas que ela está dizendo, que ela está comentando, ela fala assim, como é interessante. Na particular, todos os alunos, falando das meninas, né? As alunas de medicina têm o mesmo padrão, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelo, segue um padrão. E ela falando da UNB, né? Que ela agora está na particular na UNB. E que como ela sente falta disso, que a UNB, ela falou assim, eu vejo pessoas de
todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, do jeito que quer. Os alunos são mais, cada uma de um jeito, se veste, isso e aquilo. E aí eu me lembrei disso, de como que eu sou do direito, né? E conheço as pessoas da área da medicina. Tem aí os meninos, né? Eles todos seguem padrões, padrões de roupa, eles vivem dentro de e nas outras matérias parece que há mais flexibilidade, é menos necessário, sabe, se padronizar, né? E as brigas que eu vejo das universidades particulares aqui com relação ao UNB, justamente assim, algumas particulares, todo mundo segue o mesmo padrão. E a UNB tem padrões totalmente, né? Alunos de forma diferente, gente de forma diferente. E isso incomoda também, né? Algumas pessoas. Quando você está dentro eu acho fantástico quando você está no local onde os jovens podem se expor, mudar, ser diferentes. Depois a vida por si só vai fazendo a gente, né, caminhar mais dentro do sistema, porque não conseguimos muito sair disso. Mas, enquanto jovens, essa possibilidade de se expressar mais dentro das suas individualidades, do que você entende, do que você sente, né? Eu acho isso bem bonito. E eu acho interessante quando a gente vê isso no dia a dia, quando a gente consegue, pelo menos foi assim que eu percebi, né? Isso da individualidade dentro desse contexto, né? De uma universidade como a UNB, e depois nas particulares. Não estou falando mal das particulares no sentido, mas é disso da expressividade que tem dentro da UNB, da possibilidade de se individualizarem e de se expressarem melhor. Nossa, Diva, é bem isso mesmo, viu? Essa leveza e essa maior liberdade de se expressar o que a pessoa ela é, eu acho isso muito bonito também, muito mesmo. E realmente é muito criticado mesmo esse aspecto. É verdade, Diva. É bem característico, né? Ainda mais ela está num curso que já é um curso bem elitista. Desculpe falar assim, mas a gente sabe que esse é. Não vou dizer que só medicina, odontologia também é, e você vê, às vezes, dentro da própria Universidade Federal, que é uma que eu frequento, você vê a diferença entre os cursos, como se padroniza um estudante, vamos colocar de engenharia, né, pela indumentária mesmo, pelas atitudes, e às vezes, eu estou falando só de federal, e um curso de medicina, odontologia, que tem mais um padrão diferente. Chega a ser interessante, já foi mais dentro das federais. Hoje já é bem mais flexível, essa individualidade, a forma de como você se expressa, de como você se mistura ao coletivo ali. É interessante mesmo você levantar essa questão, Diva.